O trabalho nunca foi a minha vida. O trabalho sempre foi o meio para eu conseguir o que eu queria na minha vida. Essa é a provocação. Você não é o seu trabalho. Esse assunto trabalho é um assunto complexo, né? Cargo, para mim, pouco importa. Eu me questiono da seguinte forma. Então, o que eu aprendi na vida? Que o trabalho é só uma parte da gente. Nunca fui o meu trabalho, sempre tive uma vida simples, eu gosto de simplicidade. Nós criamos, ao longo da vida, uma necessidade de identificação com várias coisas. Para explicarmos quem nós somos, para valorizar a nossa existência no mundo, para sentir que somos importantes, nós nos apegamos a várias coisas. E uma delas, que é uma construção da nossa identidade enquanto ser humano, é o trabalho. É um cargo que a gente ocupa, é a necessidade de fazer parte de algo útil. E para fazer essa introdução, eu separei aqui um livro muito legal, que eu vou ler um trecho dele, que é o livro Os 5 Convites. Minha própria noção de eu caiu por terra quando tive um ataque cardíaco. Num dia, eu era um respeitado professor de budismo, no outro, eu era apenas um paciente metido num roupão hospitalar com a bunda de fora. Nos meses seguintes, a sensação era de ter perdido a identidade e as defesas psicológicas que um dia me definiram. Fiquei deprimido e me sentindo impotente. Passava os dias chorando com saudade, arrependido, com medo e dependente de histórias familiares que me davam uma sensação temporária de controle. A perda de contato com a minha autoimagem no início foi assustadora. Sempre fui um cara forte, aquele que cuidava dos outros. Agora estava abatido, fraco como nunca, incapaz de tomar um banho sozinho ou de arrumar os sapatos sem ajuda. Eu me sentia frágil, com medo irracional de nunca mais conseguir trabalhar ou ser útil ao mundo. Parte de mim achava que era possível lutar para me recuperar, mas o que eu precisava fazer era o oposto, me render ao processo. Aquilo estava falando para ele, para e pensa, porque ele era um professor de budismo que ensinava no budismo justamente a questão do desapego. E o primeiro desapego é com o eu. Esse é o maior exercício, de você não ter essa identificação com essa autoimagem forte para se apegar essas identidades e cargos que a vida traz para nós. E ele percebeu que ele estava todo orgulhoso, a autoimagem dele de ser um professor de budismo, de ensinar o desapego para as pessoas. E quando ele teve esse ataque cardíaco, ficou no hospital com a bunda do lado de fora, que é uma exposição que demonstra o nível de fragilidade que nós temos na vida, que nós não somos nada, que de uma hora para outra você pode ser a pessoa mais importante do mundo. Eu vou trazer até um exemplo agora. Quem viu o Faustão na TV, no auge, o maior salário do Brasil, o Faustão teve. Não vou falar de jogador de futebol, mas assim, do Brasil, na televisão brasileira, o maior salário era do Faustão. A importância, quantas vezes a gente percebeu ele como ser humano, não é uma crítica a ele, mas assim, o ego totalmente inflado, o jeito dele apresentar, quando ele cortava as pessoas, não deixava as pessoas falar, quando ele emitia a opinião dele sobre tudo, ele estava, sabe, o ego dele foi crescendo na medida que ele foi ganhando espaço. E, de repente, ele aparece um dia com um vídeo, assim, de celular, sem maquiagem, no hospital, antes da cirurgia e após a cirurgia. Não sei quem viu esse vídeo, mas o vídeo após a cirurgia, ele está acabado, agradecendo a pessoa que fez a doação do coração, que ele fez o transplante. E a gente percebe que, como esse ser humano, hoje, está refazendo a sua identidade. E quando ele anunciou logo após a cirurgia que ele nunca mais ia voltar para a televisão. Não volto mais, já fiz o meu papel. Se a pessoa não ressignificar quem ele é, e assim, é um cara que ficou mais de uma década, todo domingo ao vivo, sabe o que é isso? A vida dele ancorada nessa presença midiática,
Chega uma hora que você não sabe mais quem você é. Você está tão dentro do seu papel de apresentador de TV que você questiona quem eu sou, quem é o Fausto. Você pega toda a biografia da história profissional, então nós vamos definir quem é essa pessoa e contar e narrar a história dele a partir dessa identidade profissional. Isso é fazer um resumo muito frio da vida de alguém. Então, essa é a provocação. Você não é o seu trabalho. O seu trabalho ele é uma parte de você. É uma parte da sua realização enquanto ser humano. O trabalho, o que o trabalho faz, ele tem uma função muito importante. É revelar parte das nossas qualidades. O trabalho é um revelador do eu, mas ele não é o eu. É uma parte importante da nossa vida que vai mostrar os nossos talentos, as nossas potencialidades, mostrar as nossas virtudes, o nosso caráter, como que a gente se relaciona. Ele vai aflorar os nossos potenciais, vai fazer a gente se descobrir, vai aperfeiçoar talvez a nossa comunicação, a nossa liderança, a nossa paciência, a nossa humildade. O trabalho nada mais é do que um campo de trabalho, um dos campos de trabalho do ser humano. Porque a família é outro campo de trabalho para revelar o nosso eu. A sociedade e outros meios que nós convivemos trazem para nós também essa oportunidade de estar com o outro, e estando com o outro, a gente se descobre. Na relação, no casamento a gente se descobre. Em uma amizade a gente se descobre. O trabalho, ele traz variáveis que outros lugares não trazem. Te traz uma necessidade de você obedecer, e não é obedecer apenas por respeito dentro de casa. É o obedecer que a gente já herdou um pouco da escola, com medo de punição e de perder algo. E o trabalho também nos dá uma sensação de controle e de poder, principalmente para quem assume um cargo de liderança, de chefia. E essa experiência de assumir um cargo de chefia, para muitas pessoas, acaba distorcendo o caráter. Acaba revelando, na verdade, uma parte obscura do caráter. Que muitas pessoas, quando sentam no poder, acabam, muitas vezes, deixando o poder subir para a cabeça e perdendo um pouco da essência humana. Eu me questiono da seguinte forma: como é que ter uma profissão de destaque, ou até mesmo ter algo, ter uma posição, revela o que é pior da pessoa, muitas vezes, né? Muitas vezes, o que faz a pessoa ser pior é por ter, né? Principalmente por ter um cargo. E como a Roseli falou, que ela disse que o trabalho nunca foi a vida dela, eu admiro isso. É uma questão de sabedoria, é uma questão de grandeza, de humildade, você continuar olhando para si, olhando para o outro, sem estar revestido por um cargo, né? Sem estar revestido por algo que você tem. Eu fico me questionando com relação a isso, como vocês já falaram da vida pessoal de vocês. Eu tenho, na minha família, a maioria compete com isso, com ter, e fica até se mostrando superior aos outros que nasceram das mesmas entranhas, vamos dizer assim, né? A mesma avó, a mesma mãe, porque tem algo. Eu fico só me questionando com relação a isso. Eu vou encerrar com a frase do Abraham Lincoln. Ele falou uma frase mais ou menos assim: teste o caráter de um homem dando poder a ele. Há uma contradição, né? Que a gente poderia ser melhor com ter, né? Mas revela o contrário. Nós somos muito mais que o nosso trabalho, e o grande exercício na vida é a gente descobrir isso, né? E para descobrir
a gente tem que remover camadas. Remover camadas de dentro, para a gente tocar na nossa essência e conseguir entender que o trabalho faz parte, ele é importante, mas ele não nos define e nem nos resume, né? Pior que definir é nos resumir e tirar os outros papéis que nós temos enquanto pai, marido, amigo e outras missões que a vida nos traz. Cargo, para mim, pouco importa. Eu quero servir. Minha meta é servir. Então, quando eu coloco o trabalho nessa perspectiva de eu ser alguém que estou servindo, e esse serviço é por algo que eu acredito, e eu sei que vai impactar a vida das pessoas, e esse mesmo serviço também acontece aqui com vocês, acontece nas minhas aulas, acontece em toda a interação que eu tenho com o grupo, isso me realiza. E isso não precisa me trazer nenhuma identidade. Para mim, o orgulho, conforme o Álvaro falou, é ver as pessoas que são impactadas pelo meu trabalho. Isso é orgulho. Essa é a mensuração daquilo que vale a pena na vida. Quem são as pessoas que, a partir da sua palavra, do seu contato, da sua experiência, estão se transformando. Então, tudo que eu faço vai para essa direção. E como foi trazida aqui uma frase do Abraham Lincoln pela Regi, quero trazer uma outra frase que, se eu não me engano, é atribuída ao Albert Einstein. Ele diz o seguinte: não se preocupe em ser uma pessoa de sucesso. Se preocupe em ser uma pessoa de valor. Então, o que eu aprendi na vida? Entre outras, que o trabalho é só uma parte da gente. Nós não somos o trabalho. E não somos tantas outras coisas que nós pensamos que nós somos. A gente não pode se apegar tanto ao trabalho, porque quando a gente se aposenta, quando alguém é mandado embora, quando alguém, de repente, não faz aquilo que fez a vida inteira, essa pessoa vai sofrer a maior crise de identidade da vida dela. Quanto mais apegado você for a um cargo, aquilo que você faz para definir quem você é, para você achar que você só tem valor na vida se você estiver trabalhando com uma empresa multinacional, quanto maior a empresa, quanto melhor o cargo, mais orgulhoso a gente fica. E quanto mais isso acontece com alguém, maior é o perigo de tudo isso ser apagado, que a pessoa pode ser demitida, ou, em algum momento, pode sofrer de algum problema de doença e ter que parar de trabalhar, ou, com a idade, um dia vai parar de trabalhar, e como a expectativa de vida nossa aumentou, são mais 20 anos, 30 anos, para quem está na nossa faixa etária, né? Estou falando dos mais jovens, que a lei da aposentadoria mudou e vai mudar mais, mas, de repente, a pessoa tem que viver 20, 30, 40 anos sem ter uma identidade profissional, para começar, de novo, a descobrir quem é. É como se fosse uma morte e um nascimento. Então, agora é o seguinte, como você não é o seu trabalho, bom dia, Celso, seja bem-vindo. Eu não sou o meu trabalho, quem nós somos e como que a gente lida com esse tema. Eu tenho aqui pessoas que já são aposentadas, que é o caso da Roseli. Nós temos o Álvaro, que também se aposentou. Nós temos prazeres, né? E o Álvaro pode até trazer uma experiência para nós. Ele estava aposentado, mas de repente ele voltou a trabalhar. E aí é uma experiência, né? Já estava lá tranquilo, se apresentando, até com uma certa dificuldade em falar. Eu me aposentei, porque ele é jovem, né? Olha lá, o cara do Álvaro lá. De repente chega para alguém e fala assim: gente, eu estou aposentado. Na verdade, eu percebia nele uma dificuldade de expressar uma identidade profissional, e falar é aposentado não é uma coisa também que deixa a gente orgulhoso em algum momento. Mas eu estou aqui fazendo algumas inferências, eu não sei o que o Álvaro pensa. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse assunto trabalho é um assunto complexo, né? Porque cada um vem de uma realidade diferente, né? E o trabalho, ele pode, às vezes, ser, como você falou, para uma pessoa que precisa muito, ela tem um peso maior, para quem, de repente, não precisa, um peso menor. É bem complexo aí. Mas eu quero começar dizendo, tem um amigo meu que ele dizia o seguinte: o ápice da sua carreira é você sair dela.